Conforme prometido, vou estar falando desta vez da retrogradação de Vênus. Vênus, se você prestar um pouquinho mais de atenção na mitologia, não é tão boazinha quanto se diz, apesar dela ser a pequena benéfica, mas uma das características de Vênus é a sedução. E junto com Marte, Ana Maria da Costa Ribeiro coloca no livro Conhecimento da Astrologia que Vênus é amoral e aí segue a explicação porque a diz. Tanto Vênus como Marte seguem apenas os seus próprios desejos, objetivos, que muitas vezes são extremamente individuais. Sim, Vênus é associada à graça, beleza, ao prazer, porque todos estes são, em última instância, os objetivos de Vênus. Vênus não é assim tão fofa quanto o pessoal coloca. Na verdade, dentro do meu entender, não existe nenhum astro que seja exatamente fofo, meiguinho, docinho, queridinho. Mas enfim, Vênus para os maias era inclusive a deusa da guerra. Vênus, se você for considerar no texto de Isaías, é associado inclusive ao próprio Lúcifer e segue a descrição desta Vênus luciférica. Eu tenho lá os meus próprios pontos de vista e não vou concordar inteiramente com Isaías, porque o meu entendimento de qual dos astros possa ser associado a Lúcifer é outro. Porém, voltando então a Vênus, Velikovsky alega que Vênus pode ter sido um cometa que perdeu a cauda, e aí faz associação com o dragão. O dragão aparece em várias culturas e vários mitos, e Velikovsky estudou exatamente a inter-relação entre os mitos de vários povos e várias culturas da antiguidade. E, sob este prisma, sim, Vênus poderia ser Lúcifer. Existe uma hipótese que poderia responder isso, você pode encontrar isso nos textos de Rudolf Steiner, e faz até algum sentido. Mas não é o caso aqui. Vênus possui um ciclo muito interessante e extremamente preciso, de 8 anos. Este ciclo ele pode ser representado como nesse diagrama da esquerda. Esse ciclo de 8 anos é o tempo que Vênus leva para ocupar a mesma região do céu em movimento retrógrado, repetindo exatamente o mesmo desenho, a mesma laçada da retrogradação que ela realizou há 8 anos atrás. Por que isso? Porque as retrogradações que ocorrem e Vênus retrograda praticamente ano sim, ano não, as retrogradações elas ocorrem gerando um desenho diferente em diferentes partes do céu. E vai retomar, depois de 8 anos, exatamente o mesmo desenho daquela laçada, na mesma posição, precisamente na mesma posição. Vênus é tão precisa que, na antiguidade, era utilizada como uma espécie de um ajustador de relógio. Então, o calendário era ajustado em função de Vênus. E até recentemente, na década de 50, Vênus também cumpria esse papel. Mas, enfim, esse diagrama ao lado, ele tem a Terra colocado ao centro. Essas bolinhas amarelas são a posição do Sol como vista da Terra, e aí contém as laçadas. Observe um detalhe dessas laçadas, que é um detalhe importante. As laçadas correspondem ao movimento retrógrado. Então, quando ocorre o movimento retrógrado, ocorre, durante o movimento retrógrado, uma conjunção interior que ocorre entre o Sol e a Terra. Então, essa laçada ela vai sempre ocorrer entre o Sol e a Terra. A outra conjunção, que é a conjunção superior, ela ocorre sempre em movimento direto. Esse desenho vocês podem pesquisar no YouTube e acompanhar todo esse diagrama em movimento. Então, no movimento de Vênus, né, ela faz esse círculo todo, que na verdade não é um círculo, ele pode ser parecido a um espirografo, desenha o que todo mundo fala, um pentagrama. Então, nesses 8 anos, retrograda 5 vezes. E
forma um diagrama muito bonito. Alguns veem como uma flor, outros como pentagrama, enfim, não importa. São 5 retrogradações que vão acontecer e são 5 as que estão representadas nesse diagrama ao longo dos 8 anos que leva até ocorrer a retrogradação seguinte. O movimento retrógrado enfatiza uma determinada região do céu, gera uma faixa de sombra bastante mais extensa e permite uma compreensão de significado particular de alguma coisa. Lembrando que em astrologia tradicional, a gente não associa a retrogradação a uma revisão, mas sim a um evento diferenciado, geralmente de natureza inesperada ou surpreendente, né? Então, sai do padrão normal. Se você quiser ter um pouco de controle sobre a sua vida, você estuda o período da sombra, o anterior, para ter uma ideia de quais eventos estarão passando por instabilidade. Para, no período retrógrado, passar a fazer os ajustes que forem necessários, não exatamente uma revisão. O período retrógrado é o período da instabilidade de fato e não os 2 períodos de sombra. E quando ele retorna ao movimento direto, acabou a instabilidade. Mas o problema em si ainda tem existência, porque o problema estará indicado do momento que ele entrou na sombra ao momento que ele saiu da sombra. Período de sombra de Vênus é bastante menor, uma vez que ele é um astro mais rápido. Bom, agora eu vou mostrar para você o que você vê no mapa. Aqui o período que está retratado é exatamente o período da retrogradação de Vênus. Então, Vênus estará retrogradando no signo de Leão, mas se você observar, o Sol também avança. São 2 astros que se movimentam. Tá? É uma sinergia, tá? É um movimento combinado. Na verdade, a retrogradação existe por causa do Sol. É luz. Quando Vênus entra em movimento retrógrado e vai se aproximando do Sol, ele vai perdendo brilho. No máxima distância, que chama-se máxima elongação para os astros interiores, porque eles não formam quadratura, seixo, nada disso. O máximo afastamento que um astro interior tem com relação ao Sol é o máximo brilho, máxima força, mas é exatamente aquela região onde ele muda o sentido da direção dele. Se ele estiver numa máxima elongação direto, ele vai mudar para o retrógrado. É também a região de mais baixa velocidade. Então a gente precisa levar em consideração tudo o que está acontecendo, porque ele não sai simplesmente engatando a ré e virando um movimento retrógrado. Não é isso que acontece. Ele vai perdendo a velocidade, caso a Vênus vai perdendo a velocidade, ela estaciona e muda a direção com que é visto da Terra. Veja, isto não é uma situação real. O movimento retrógrado é só o como é visto da Terra. Então, consequentemente, é um movimento aparente. É como ele aparece para nós, observadores aqui na Terra. Então, na órbita de Vênus em torno do Sol, todos os astros orbitam em torno do Sol, a sua órbita permanece normal, na sua mesma velocidade, tudo igualzinho, nada mudou. Então, quando você observa isso, você vai ver que este grau máximo do Sol, que é onde ele começa, de distância em relação ao Sol, onde ele começa a retrogradação, passa a ser o limite da sombra. E quando ele vai na outra direção, retrógrado, vai formar a conjunção inferior, depois ele vai se afastar do Sol novamente, vai aumentar o brilho, e na medida em que ele aumenta o brilho, vai chegar um ponto que ele começa a perder velocidade, estaciona, pronto, outra sombra, e aí ele volta ao movimento direto. Quando ele voltar do movimento direto,
Quando ele se encaminhar, Vênus é mais rápida do que o Sol, ele vai aumentando a velocidade, e vai passar por fora do Sol, do outro lado do Sol. Ele será ocultado. Então, numa vez, ele vai ficar eventualmente, Casime, porque a órbita de Casime é muito pequena, ou apenas uma conjunção, tá? Casime é uma regra muito estrita, porém combusto vai ficar sem sombra de dúvida, né? A latitude de Vênus não é tão elevada assim, a ponto de não permitir a combustão, a ponto dele se livrar da combustão. Nenhum astro dos tradicionais faz isso. Todos eles ficam combustos. Então, à medida que ele se aproxima, vindo do movimento direto, começou a retrogradação, ele vai entrar na região sob os raios, depois na região Casime, perdão, na região de combustão. Aí ele vai combustão sob os raios, se afasta de novo, aumenta o brilho, então ele terá uma condição que, mesmo retrógrado, ele terá um grande brilho, grande visibilidade, tá? Quase um holofote no céu, até ele retornar ao movimento direto. Há uma outra condição aqui. Quando Vênus passa do movimento direto para o retrógrado, a Vênus é vespertina. Então você a vê logo depois que o Sol se pôs, ou antes um pouco do Sol se pôs, em razão do elevado brilho da Vênus. Quando inverte a posição, ela está retrógrada, estaciona para o movimento direto, ela está com forte brilho e será matutina, nascendo antes do Sol. Então há todas essas diferenças. Há diferenças de interpretação, é uma dignidade acidental, a Vênus vespertina ou matutina, porém, os astros interiores, eles são melhores se vespertinos, tá? Porque você terá eles serão mais visíveis de dia do que de noite, tá? Essas são as ideias básicas aqui colocadas. Se você acompanhar esse movimento e entender o que estiver acontecendo, na hora que você estiver interpretando no mapa natal, vai ser muito mais fácil. Esse diagrama com essas indicações eu peguei lá no site do Café Astrology. Ele tem uma página dedicada só aos movimentos retrógrados e tem esse diagrama que é bem legal. Vênus, por ser um astro interior e um astro rápido, ele é importante por suas conjunções. Embora eu costumo dizer que Vênus, numa interpretação de trânsitos, corresponda apenas aos doces, às questões mais agradáveis, aos momentos agradáveis, que eventualmente você nem se dá conta de você ter experimentado um movimento agradável. Porém, se você tiver algum astro entre esses graus, 12, 12 de Leão e 28 de Leão, com certeza, a Vênus vai transitar 3 vezes por essa região. Esse diagrama deixa bem claro. Aí são marcados também as regiões de sombra, as zonas de sombra, e as zonas de sombra são zonas, enquanto ele estiver passando direto pela primeira vez, então entre 19 de junho e 22 de julho, é o período em que acontecem os eventos que passarão por instabilidade depois. E no período que ele estiver na terceira etapa, então ele retornou do movimento direto, nessa terceira etapa é o período de você fazer as correções de rota. Então, você não faz as correções de rota com o astro retrógrado, porque é justamente o período de instabilidade, é o período das surpresas. Agora, surpresas, repito, elas não precisam necessariamente ser ruins. Vênus, a priori, apesar de não ter relação com as qualidades primitivas, ele costuma gostar do signo de Leão. Então, se você não tiver nada, esse trânsito no signo de Leão, ele pode trazer eventos felizes, agradáveis, associados a lazer, ou eventos associados à criatividade. Você pode fazer, pelo menos no período da primeira sombra, algumas aquisições bastante interessantes. É um período que você vai gostar na sua vida.
Normalmente, a retrogradação de Vênus costuma trazer boas lembranças, boas recordações, boas pessoas de volta para sua vida. Sabe aquele ex que você achou que estava defunto? Pois é, ex-namorado ressuscita, né? Porém, em Leão, ele vem junto com aquela paixão, aquele desejo de estar junto, né? Se é bom ou se não é, vai depender da natureza do seu mapa. Aí é bom fazer uma interpretação. Mas essa é uma época também que você ressuscita uma receita de bolo que estava perdida dentro do livro de receitas da sua avó e resolve fazer. Então, são coisas boas, não necessariamente coisas ruins, que você estará ressuscitando, que lhe proporcionam prazer e alegria, que são dois aspectos importantes, tanto deste signo e também em comum com esse astro. Corre o risco, principalmente num período de retrogradação, de você exagerar no batom, de você exagerar na maquiagem, e ao invés de estar realmente bem produzida e bem arrumada, se você tiver um pouco de senso crítico, se sua Vênus natal for de repente em Virgem, quando você for olhar ali no espelho, você vai dizer que você exagerou e vai fazer os devidos, vai reduzir aquilo que você produziu, tá? Porém, é, a necessidade de estar bem é a necessidade de estar legal. Para as crianças, esse é um período interessante também, porque as crianças muitas vezes revêem amizades de escola. Então, se as crianças estão numa quinta série, numa sexta série, revêem os amiguinhos com os quais fizeram o pré, né? É um período que as brincadeiras costumam dar mais certo, né? Porque é um período agradável. Não é um período que deva ser temido, né? Porque ele ressuscita as coisas agradáveis da vida, tá? Ele renasce as coisas agradáveis da vida. Necessariamente elas não precisam ser definitivas. Então, o ex que eu ressuscitei agora há pouco, necessariamente não é definitivo. Aquele amiguinho, de repente, ele se mudou com a família para os Estados Unidos e está passando uma temporada no Brasil e você o revê. São momentos legais, são muito felizes, mas ele retorna para os Estados Unidos. Então, essas situações são aquelas que são bem próximas dessa época. Se você tem algum problema, de repente, onde você precisa se controlar, tá? Não há exatamente controle aqui, seja com bebida, seja com comida. Esse é um período que muitas vezes dá um certo descontrole, porque você tende a ser mais permissivo, mais permissiva com tudo aquilo que lhe proporciona prazer e alegria, né? Qual que é o período? O período é um período grande, não é só o período da retrogradação, são as três pernas deste movimento. Então é de 19 de junho a 7 de outubro. Vê que é um período um pouquinho mais extenso, que normalmente se costuma considerar. Psicologicamente, né, esse é um período que, se você puder administrar a sua vida, você tem ganhos, inclusive na sua autoestima, já que a autoestima ela é inteiramente associada a Vênus. Bom, se você gostou dessa interpretação, se você gostou dessas ideias, e são apenas algumas ideias, eu não me aprofundei exageradamente, espero que você coloque lá um link. Aproveite, se você não está inscrito no canal, inscrita no canal, se inscreve. Se você se interessar um pouquinho mais, entre em contato para uma interpretação pessoal dessa Vênus retrógrada no seu mapa. Vamos fazer uma previsão anual, uma previsão semestral, ou mesmo o seu mapa natal, o que de repente for mais legal para você, tá? Mas não deixa de entrar em contato, seja comigo ou com o astrólogo de sua confiança. É lógico que eu espero que seja comigo e eu estou à sua disposição. Abraços, paz, tudo de bom para você.